Só cuidado para não virar o tripé aí, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 12. Quero ler com os irmãos. E depois da leitura, os irmãos mantêm suas Bíblias abertas, seu aplicativo aí, para nós examinarmos alguns detalhes dessa escrita do apóstolo Paulo. E fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e carregam cativa mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Curve sua cabeça. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante de uma profecia falada, Senhor, há séculos atrás, e que nós temos visto, Senhor, cumprimento em nossos dias. Que o Senhor nos faça entender e compreender, Senhor, e nos ajude para que não possamos fazer parte dessa estatística, Senhor, mas que sejamos crentes fiéis a Ti, reverentes, obedientes, Senhor, gratos, servindo a Ti com sinceridade e com o coração puro. Te pedimos, ó Pai, que nos faça compreender isto, em nome do Senhor Jesus, é que assim te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo descreve os tempos difíceis dos últimos dias. É os dias que nós estamos vivendo. E com pessoas egoístas, amantes dos prazeres, ingratas, sem amor, que terão aparência de piedade, ou seja, são pessoas que aparentemente elas são pessoas devotas a Deus. Mas as características que essas pessoas demonstram, mostra que elas negam o seu poder. Elas, enquanto isso, elas vivem uma vida de pecaminosidade para com o Senhor nosso Deus. Nós devemos, amados, nos esforçarmos para que não venhamos fazer parte destas estatísticas e termos essas características, como Paulo bem citou aqui: pessoas egoístas, avarentas,
jactanciosas, arrogantes, blasfêmias, desobedientes aos pais, ingratos, né? Então, são características dos homens que vivem longe de Deus e que vivem uma vida de ingratidão perante o Senhor nosso Deus. Mas, enquanto isso, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a perseverar, né? A perseverar na doutrina bíblica. Ele diz aqui no versículo de número 4, na parte, no versículo 5, melhor dizendo, na última parte, fala, foge também destes. Ou seja, nós como cristãos devemos fugir da aparência do mal. Não podemos compactuar com pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. Nós como cristãos estamos buscando a nossa salvação em Cristo Jesus, devemos procurar ser diferente do comportamento que o mundo tem. Nós não podemos ser irreverentes com relação à palavra de Deus, porque isso são características dos últimos dias. São dias difíceis. Sabemos que não é fácil ser cristão. Sabemos da dificuldade que passamos e os desafios que nós enfrentamos todos os dias. Então Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vai nos dar a oportunidade de vivermos uma vida melhor. Então nós vemos aqui os principais pontos, né, aqui do capítulo 3 de 2 Timóteo, que é a profecia dos últimos dias. Do versículo de 1 a 9, nós vemos as características das pessoas. Paulo lista traições como egoísmo, avareza, arrogância, ingratidão, desamor, crueldade, desobediência aos pais, a traição, falta de domínio próprio e amor aos prazeres mais do que a Deus. Tudo isso com uma aparência de piedade. Então é muito comum em nossos dias, nós vemos pessoas que professam servir a Deus, mas que ainda estão ligadas muito às coisas do mundo. E isso é característico de pessoas que não têm Deus no coração, amados. Jesus ele deixou bem claro que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade ela nos libertará. Então, se uma pessoa que diz servir a Deus ainda está presa às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, essa pessoa ainda não é liberta, mas ela tem uma aparência de piedade. Ou seja, ela aparenta ser uma pessoa cristã e consegue camuflar todas essas características em si. E nós podemos observar que tais pessoas elas não têm um compromisso com Deus. Jesus, quando falava dos falsos profetas, ele disse, olha, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Como é que se conhece o verdadeiro cristão? Não é pela vestimenta, são pelas características que essa pessoa possui diante de Deus. Seu comportamento, né? Suas atitudes. E aqui fala da avareza, que as pessoas seriam avarentas. E vamos citar ainda há pouco aqui um versículo que é muito interessante, que fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas qual é a maior necessidade hoje das pessoas? Qual é a maior busca das pessoas hoje? É pelo pão, é pelo alimento, e não pela palavra de Deus. Quantas pessoas que pela avareza estão deixando de fazer a vontade de Deus para até mesmo cometer crimes, né? Para furtar, para roubar, ou até mesmo para fazer coisas ilícitas, cruéis, para poder adquirir aquilo que elas querem. Então a avareza, irmãos, juntamente com a traição que aparece aqui também, quantas pessoas têm traído, né? Nós vemos aí filhos que têm mandado matar os pais por conta de heranças, amigos que traem amigos por conta de dinheiro, e às vezes entregam, né, a criminosos. Isso também é característica de pessoas que
não servem a Deus. E o pior de tudo é que elas têm aparência de piedade. Isso é algo que tais pessoas elas certamente irão pagar, porque a Bíblia diz que o juízo, já lavrado há muito tempo, ele não tarda. Diz aqui o versículo 9: eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então aqui Paulo está falando de um juízo que houve no passado, que certamente haverá com essas pessoas. Então nós temos outras características. Paulo menciona impostores que se introduzem nas casas, seduzindo mulheres instáveis, sempre aprendendo, mas nunca jamais chegando ao conhecimento da verdade e resistindo à verdade. Ele fala aqui no versículo de número 8, ele cita dois personagens: e do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esse resiste à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, répugos quanto à fé. Esses dois personagens aqui, amados, Janes e Jambres, segundo alguns historiadores, foram os magos que, lá no Egito, quando Moisés fez aqueles sinais das 10 pragas, eles também faziam os mesmos sinais. Eram pessoas que não serviam a Deus, eram os magos do Egito, que quando Moisés fazia um sinal, eles faziam outro igual o que Moisés fazia. Ou seja, eram falsos profetas que faziam sinais iguais os sinais que Moisés fazia. Quando Moisés tocou o cajado na água, que a água se tornou em sangue, eles também o fizeram. Quando Moisés fez com que a rã subisse, eles também fizeram. Então aquilo levou o faraó para entender que o que Moisés estava fazendo não era diferente do que os seus magos faziam. Por isso, o faraó endureceu o seu coração, porque os seus magos fazem os mesmos sinais que Moisés fazia. Mas teve um sinal que eles não puderam fazer, que foi quando o anjo da morte veio sobre os primogênitos dos egípcios. Porque somente Deus tem o poder de dar vida. Então, os falsos profetas, eles têm as mesmas características dos verdadeiros, porém são falsos. São pessoas que estão ali para fazer falsos milagres, falsas aparências para enganar as pessoas. Então, esse texto também nos alerta sobre a progressão do mal. Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, isso nos adverte quanto os dias que estamos vivendo. Devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados pelas pessoas. E quantas vezes nós somos vítimas de pessoas que têm a mente usada pelo adversário para nos enganar. E às vezes até nos causam temor, nos causam muito medo. Então, nos versículos de 10 a 17, Paulo faz um chamado à perseverança de Timóteo. Paulo lembra Timóteo de seu próprio ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor e perseverança nas perseguições, incentivando a seguir o seu exemplo. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer a Timóteo no versículo 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Que Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, diante de tudo que vai acontecer, o que está acontecendo, tu procura imitar aquilo que eu fiz, as coisas boas. Hoje, irmãos, é muito mais fácil a igreja imitar o mundo, imitar as coisas ruins, do que imitar as coisas de Deus. Nossos filhos, naturalmente, eles aprendem a fazer o que é da vontade do mundo. E é difícil nós conduzi-los para fazer a vontade de Deus. Mas Paulo fala: olha, Timóteo, tu tens visto de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então Paulo está dizendo a Timóteo: imita as coisas boas que estão fazendo, para que não venha imitar as coisas más. Mas muitas das vezes há pessoas que preferem imitar as coisas do mundo.
e não querem imitar a Deus, as coisas de Deus. E ainda no versículo de número 11, Paulo diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Listra e Icônio, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então Paulo afirma que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, pois o mundo é contrário à verdade. Então, se o mundo nos odeia, é porque nós temos a verdade de Deus. Jesus, quando fez a oração sacerdotal no capítulo 17 de João, ele vai dizer: Pai, eu peço que tu os livre do mundo, que tu os guarde do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. E porque não são do mundo, o mundo os odeia, o mundo os persegue. Então Paulo está dizendo: olha, todos que querem. Tem um lado do evangelho que muitas pessoas escondem. Hoje é pregado em muitos púlpitos somente a facilidade, a prosperidade, a porta aberta, né, família saudável e tudo mais. Mas tem um lado do evangelho que poucos pregam, que é a perseguição. Jesus nunca enganou os seus discípulos quanto a lhe seguirem. Ele mesmo disse, né, aos seus discípulos, para que eles pudessem no mundo ter bom ânimo, porque eles passariam por perseguição, eles passariam por luta, por dificuldade. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também hão de vencer. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Então, por que muitas das vezes nós sofremos perseguições? Porque nós somos da verdade. E o mundo, ele nos odeia, irmãos. O mundo nos odeia. Às vezes nós somos odiados pelos nossos familiares, somos criticados pela fé que nós possuímos, pela forma como defendemos o Evangelho, e o mundo nos rejeita. E muitas pessoas, elas se adaptam às coisas do mundo por conta da rejeição, que não querem sofrer por conta do Evangelho. Então, muitas das vezes, essas coisas acontecem na vida do cristão, que é para que ele possa ficar cada vez mais esperto com essas coisas, ficar atento, para que não venha sofrer a tais perseguições. Louvado seja o nome do Senhor. Há um texto que eu acho muito interessante, que está no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 25, onde o escritor, ele vai falar sobre Moisés, que ele diz que Moisés, ele rejeitou as vantagens do Egito, para que ele pudesse sofrer com o povo de Deus as perseguições. Então, o mundo, ele nos odeia. Às vezes, irmãos, nós temos que perder para que possamos ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos essa advertência que o apóstolo Paulo traz para todos nós. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas fica a nós o conselho de Paulo no versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteiramente instruído, sabendo de quem o tens aprendido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos suportar as perseguições, que nós possamos ficar atentos ao que o mundo está a oferecer para cada um de nós. Nós somos o povo de Deus e nós não precisamos nos adaptar às coisas do mundo. Jesus foi bem claro quando ele disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai perder. Ele vai perder a sua vida
no futuro, porque o Senhor, Ele só tem compromisso com aqueles que são fiéis à sua palavra, aqueles que perseveram até o final, para que possam então alcançar a inacessível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então essa é a nossa reflexão da palavra de Deus, para que possamos ficar atentos, amados, a essas características, que nós, repito novamente, que nós não venhamos fazer parte dessa estatística, dessas pessoas irreverentes, que estão, muitas das vezes, camufladas de cristãos, mas que possamos ser cristãos sinceros na presença do Senhor nosso Deus. Não deixe ser influenciado pelo mundo. Influencie o mundo com o seu testemunho, com a sua fé, como Paulo disse a Timóteo: segue o meu exemplo, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Jesus disse: aquele que for fiel até o fim, ele será salvo. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração e agradecendo por esta palavra, e que nesses últimos dias que estamos vivendo da igreja, nós possamos levar a sério as coisas de Deus, nosso compromisso, nossa aliança com o Senhor, e que possamos naquele dia, quando tocar a sétima e última trombeta, que nós possamos ir ao seu encontro e possamos alcançar a inacessível coroa de glória. O apóstolo Paulo, ele foi um combatente, ele foi um vencedor, porque quando ele escreveu essa carta a Timóteo, ele estava preso em Roma. Ele já estava nos últimos dias para ser morto. Mas ele disse: Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o meu combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. E quando a gente ama a vida do Senhor Jesus, a gente vive preparado para esse grande dia, porque quando o Senhor vier, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas para encontrarmos com o Cordeiro. Então vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, e pedir perseverança para que possamos continuar nesta caminhada. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, neste momento de oração, Pai, queremos te apresentar as nossas vidas em tuas mãos. Deus amado, nos ajuda para não fazermos parte, Senhor, destes que estão cada dia mais indo de mal a pior, Senhor, enganando e sendo enganados, ó Pai. Nos dá um coração fiel para contigo e um espírito voluntário, Senhor, para que possamos te servir. E a cada dia sermos fiéis à tua palavra, Senhor. Que a apostasia que estamos vivendo nos últimos dias, Senhor, não venha encontrar lugar em nosso coração, Senhor. Mas que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito Santo, Pai, nos guiando em toda a verdade. E todos que estão aqui neste momento, Senhor, que ouviram esta palavra, e aqueles que hão de ouvir, que sejam iluminados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que sejam, Pai, guiados em toda a verdade. Que sejam, Pai, livres, Senhor, desse espírito da desobediência que atua no mundo atual, Senhor. Deus de misericórdia, quando o adversário tem cegado o entendimento das pessoas, para que não lhe resplandeça a luz do teu evangelho, Senhor, mas que nós possamos, como grandes pregadores da tua palavra, levar esta palavra que se precisam, Senhor, ouvir. Que possamos ter a ousadia e a determinação que teve o apóstolo Paulo, Senhor, de pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Deus de misericórdia, assim abençoa teu povo, conduz na tua presença em todos os dias da sua caminhada, Senhor, que possamos ser fiéis até o fim da nossa jornada, para que possamos receber a inacessível coroa da vida eterna, com o Senhor tem prometido a cada um daqueles que amam a tua vida, Senhor. Pai, coloca no nosso coração essas expectativas, que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, refletindo nesta palavra e colocando nossa vida em ordem, Senhor, para aquele grande dia, quando o Senhor
irá nos chamar à prestação de contas. Deus amado, nos livra do engano, nos livra de toda apostasia, Pai, e continua abençoando o teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós assim te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.